Bem-vindos ao canal! Hoje temos aqui connosco Márcia Tosin, de Neurocompatibilidade, diretamente do Brasil, só para vocês. Para nós, que honra! Porque a seguir temos que marcar consulta com ela. É por causa disto, percebem? Vamos fazer um conteúdo, Márcia, consigo a falar sobre terapia de sono e sobre desmame. Mas antes disto tudo, quem é a Márcia? Quer-nos falar um pouquinho sobre si, Márcia? Bom, eu sou a Márcia, sou psicóloga, eu sempre atuei em consultório, né, com crianças, faz 18 anos que eu atuo com crianças, né, eu comecei bem antes de me formar, e acabei criando a página, enfim, e sempre tive bastante compartilhamento no Facebook, no Instagram, e eu posso dizer que a gente tem um movimento aí muito grande, né, no Brasil é muito forte, imagino que em Portugal, se estamos aqui, também chegou, né, e é um movimento mesmo de respeito à criança, do tempo da criança, das normas evolutivas, então é um trabalho muito voltado à psicologia evolutiva, né, então eu sou psicóloga, eu tenho o título de especialista pelo Conselho Federal Brasileiro, né, e sou especialista em psicoterapia do comportamento também. O que é isso da neurocompatibilidade? Neurocompatibilidade é um termo que eu acabei criando para o movimento, que seria uma educação voltada às normas evolutivas conforme o corpo se desenvolve, conforme o cérebro da criança cresce, né? Então, uma educação voltada à nossa evolução, à nossa perspectiva evolutiva. Então, seria a gente tem assim, nos últimos 5 anos, a gente teve muito estudo sobre neurociência, que muitas teorias da psicologia acabaram ficando obsoletas, né? Então, esse olhar voltado justamente para a ciência, e o neurocompatível é isso, uma educação, pais que fazem essa escolha de educar, pais que sempre existiram, né? Assim, eles sempre existiram, foram pais que eu vi durante os meus anos de atuação, né? E que chegava na adolescência, chegava na vida adulta, esses adultos são pessoas, são muito mais resilientes, mais fortes, mais preparados para as diversidades da vida, e a prova de que a gente não precisa de padrões de obediência, de padrões de dominação, né? A gente não precisa dominar. Então, seria uma educação voltada, né, como a forma tratar um ser humano como uma criança como um ser humano, né, uma nova visão, né, e o termo é justamente para quebrar tudo isso. Então vem aí teoria do apego, psicologia evolutiva, psicologia, estudos antropológicos, né, que quebraram a proximidade, a amamentação até os 7 anos de idade, se for o caso, né, muitos que quebraram pensamentos que a gente tem, como o cérebro evoluiu aí nesses 2 milhões de anos, esse último cérebro que a gente tem 2 milhões de anos, né? E que em 12 mil anos de agricultura a gente ainda não tem um cérebro novo. Então a criança continua entendendo o mundo conforme essa perspectiva evolutiva. Entenderam? Mais ou menos? Sim, claro. Obrigada. Por nós já ficávamos por aqui. E pronto, acabamos! Não, estamos a brincar. Eu acho, sim. Mas essa tua explicação é tão lógica que desmistifica logo uma série de coisas só com este parágrafo de introdução. Sim. Porque existe muito a parentalidade otimista, a parentalidade positiva, a parentalidade consciente. Isto vai além disso. Isto é nós compreendermos as nossas normas, quem somos, não é? É isso mesmo, sim. Márcia, o primeiro tema é um tema que nos toca às três. Nós gostávamos muito de dizer que isto tinham sido só questões que tinham chegado de fora, mas não. Somos 3 mães que temos uma pergunta muito importante para ti. Sobre a terapia de sono. O que é isto da terapia de sono? Como é que a neurocompatibilidade vê a terapia de sono? Eu penso que a neurocompatibilidade, né, o movimento, ele veio para quebrar porque quando a gente fala assim, né, um bebê se acalmar sozinho, autorregulação
de um bebê, de uma criança sozinha. Isso não existe, isso é um golpe de marketing, né? Então, o que aconteceu é que, e não é por mal, é porque a gente viu durante tanto tempo a criança sendo dominada, a criança, e isso é muito forte na nossa cultura, uma criança sem vontade, uma criança que não tem seus processos biológicos respeitados. Então, nada mais, a criança precisa aprender tudo. A criança, ela aprende na vivência. A gente não precisa chegar para uma criança e falar água, água. Ela vendo a gente chamando a água de água, naturalmente ela né, adquire o conceito para ela que é água. A gente não precisa. E essa coisa, quando a gente fala assim, precisa ensinar a criança a dormir, a gente está olhando com uma perspectiva de adulto, um sono de adulto. A criança tem um padrão totalmente diferente né, de dormir sozinha, de dormir afastada. Então, teve pesquisas. O que a gente foi fazendo assim, esse emparelhamento, assim, pesquisas mostrando que a criança tem um sofrimento quando dorme a mais de 60 metros longe da mãe, né? Que evolutivamente a gente é um mamífero, então quando a gente olha todos os outros mamíferos, né, existe essa negação muito grande do homem como animal. Nós somos animais e a criança, o cérebro da criança muito mais parecido. Vamos parar aqui um pouquinho só porque a Catarina fez aqui o reparo, é isso mesmo, essa é a base. Eu acho que nós estamos mesmo em negação de que o homem não é animal. Então, se nós conseguirmos chegar aqui, que vamos assumir que todos somos mamíferos, tudo fica mais esclarecido também. Exatamente. Não há questões. Os mamíferos dormem com mamíferos, não é? A cria precisa da mãe para se sentir segura. Vamos só aqui. Eu tenho uma dúvida, porque ela dorme efetivamente melhor na cama dela. Sim, mas com que distância é que está de ti? Exatamente. 2 metros. É isso. Consegues ouvir a nossa conversa, Márcia? Então, oi? Ficamos aqui. Vamos parar só aqui um bocadinho, dar aqui um intervalo e voltamos já com a Márcia. Ok. Voltamos. Márcia, conseguias ouvir-nos? Eu consigo ouvir vocês, gente, mas eu tô com bastante dificuldade de ouvir quando vocês estão conversando, porque eu não estou entendendo. Okay. Não por causa do português, mas por causa da distância, eu acho mesmo, da gravação. Certo. Aquilo que a Catarina estava a dizer. Então, temos Brasil de um lado, Portugal do outro. Precisamos só de uma pausa. Temos um oceano no meio. Para nos encontrarmos. Voltamos. Ok, Márcia, o que a Catarina estava a dizer é que a filha dela, a Gracinha, dorme de facto muito melhor no berço do que quando dorme, por exemplo, com eles na cama. A questão aqui é, o berço está a 2 metros da cama deles. Ou seja, é uma distância muito, muito pequenina. E voltamos então à questão de provavelmente a Gracinha estar a sentir esta proximidade da mãe. E outra questão, quando a Gracinha te chama, sim, quanto tempo tu demoras a chegar ao pé dela? 2 segundos. 2 segundos? Então é muito importante nós percebermos que, e eu deixo mesmo esta pergunta lá para casa, vocês não gostam de dormir acompanhados? Vocês não gostam de dormir em conchinha? Não é? Esta proximidade não é diferente para as crianças. E que eterna história é essa de a criança tem que ser independente? Olhem, quando eles tiverem 18 anos, vocês não vão querer que eles sejam independentes. Não, é exigir uma coisa de uma criança quando ela não tem capacidade para ser mais do que aquilo, não é? Para fazer diferente. Eu acho que às vezes as pessoas adultas acham que as crianças não fazem determinada coisa porque não querem. Não conseguem. E se conseguem, e se dormem 12 horas, espetacular. Perfeito. Ok? E nada desta conversa é com julgamento. Sim, acima de tudo, a neurocompatibilidade, e é por isso que temos a Márcia connosco, é para nos mostrar o que é que está enraizado em nós. Qual é que é o nosso comportamento como animais. Não é, Márcia? Sim. Nós somos uma espécie. Então, aqui dentro da terapia de comportamento, sono... né? Então, aqui dentro da terapia de sono, como é que nós podemos tentar que um bebê durma mais tempo e melhor à noite,
sem estragar vinculação, sem quebrar a amamentação. Sem transpor esta insegurança para o bebê? Eu penso, gente, que existe vários tipos de padrões de sono. E a maternidade e a paternidade é a coisa mais interessante da maternidade e da paternidade, é esse trabalho que você vai conhecer particularmente, sabe? É aquela criança, você vai conhecer aquela criança, e isso é muito forte para pais que têm mais de um, dois, né, mais de um filho, né, que eles percebem isso, a diferença entre o primeiro, o segundo, o terceiro, que são crianças totalmente diferentes, e a gente mesmo, quando tem contato com crianças, com primos, né, a gente também percebe isso, as crianças são totalmente diferentes. Então, se a nossa natureza é pela diversidade, nós somos uma espécie diversa, então eu vou ter pessoas que são mais tímidas, vou ter pessoas que são mais expansivas, tem o líder, tem a pessoa que é tímida e é líder. Se eu tenho a mesma variedade que a gente vê aqui no nosso corpo, cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, a mesma que a gente nunca vai ver uma pessoa igual a outra, a gente também vai ter essa característica no sono. Então vai ter crianças que elas vão dormir a noite toda, 12 horas seguidas, com 3, 4 meses de idade, vão amamentar, né? Vai precisar amamentar poucas vezes. Mas existem crianças que vão acordar de uma em uma hora, colocar a boca no peito, como os outros mamíferos, né? Então, é muito difícil, assim, o primeiro passo seria a gente conhecer realmente a nossa criança, porque é um trabalho, parece que a gente é pai e mãe, a gente já quer colocar a criança dentro de uma expectativa social que não daquele corpinho daquela criança. Então, a primeira coisa, assim, é conhecer a sua criança, e aceite, valide que é aquilo mesmo, sabe? Aceita que dói menos, né? Assim, aceita. Porque eu sempre digo assim, quando a gente começa a fazer intervenção em sono, em desfraude, em amamentação, em processos naturais, em alimentação, né? Qualquer tipo de alimentação, até criança maior que já se alimenta, quando a gente tenta fazer essas mudanças, a probabilidade de você mexer numa estrutura que é muito forte ali e dá errado é muito grande. Então, são processos, olha a alimentação, né, assim, o pessoal fica, porque tem que fazer 3 refeições por dia, a criança evolutivamente não funciona bem assim, né, e quando a gente tem esse conhecimento, tudo fica mais fácil. Então, assim, a amamentação não é livre demanda. A amamentação tem que ter essa característica de livre demanda, porque se você não faz, aquela criança fica ansiosa, ela não sabe exatamente o que espera, ela não sabe. Então, a criança ela precisa ser respondida, atendida. Até 3 anos de idade, ela não tem condição de fazer uma expectativa futura, né? Então, o que a gente poderia fazer realmente é escuridão, deixar o ambiente todo escuro, né? Para a criança sentir o dia e a noite. Então, durante o dia, ela tem acesso à luz do dia, e à noite a escuridão, out mesmo, né? Escuridão. A outra coisa é ter uma regularidade, que não significa uma rotina fixa, estabelecida, de 3 em 3 horas, aquela coisa que a gente, né, que o pessoal faz com as mães, um esquema maluco de rotina que vai é muito mais uma programação do que uma rotina. Então, o ser humano tem a capacidade. Tem um estudo de crianças cegas que mostrou que as crianças cegas demoram 6 meses, totalmente cegas, né? Demoram 6 meses a mais para desenvolver o sono, dormir à noite, né? Fazer essa diferenciação de dia e noite, do que as crianças não cegas, né? As crianças que enxergam. Então, o que acontece? A criança tem essa condição normal, ela já nasce com essa condição de perceber, ela vai lentamente construindo esse processo. É acreditar na criança, é acreditar que esses processos vão acontecer. Assim como a gente não faz, o que a gente faz para a criança? A gente põe no chão, a gente segura no colo, ela faz a movimentação, a gente estimula, mas muito mais do que isso é chão. A mesma coisa vale para o sono. Esse aguardar que as coisas se aconteçam, que elas vão acontecer naturalmente. Então, não existe perfis quando deveria ter uma intervenção. Quando a mãe realmente não aguenta mais, quando está
mas não aguenta mais porque ela está normalmente sem rede de apoio. Daí a criança que acaba, né, sofrendo pela falta de rede de apoio, mas que o comportamento dela é normal. Esse comportamento é um comportamento esperado para a espécie de filhotinho humano, né? É o que a gente vai ver. Então, além da escuridão, uma rotina respeitosa, a amamentação a livre demanda, a criança ser bem atendida, pode ninar, a proximidade, tudo isso vai facilitar naturalmente que esse sono se consolide. Uma pergunta, nós podemos aconchegar no colo, passear com o bebê, adormecê-lo no nosso colo, cantar, fazer festinhas? Com certeza, veja que esse é um comportamento de espécie, né? Essa é uma norma da nossa espécie, né? Balançar, veja um bebê quando uma mãe estivesse correndo, fugindo de um predador, nada mais natural que a criança ficasse quietinha, né? Então, o movimento, ele vai fazer isso. Pode ver que às vezes tem pessoas que precisam pular para a criança, tem algumas crianças, né, que você precisa, né? Eu vi que você estava ninando ali no início, né? Estava ninando. Por quê? Porque esse movimento é um movimento natural, que repete. Quantos meses ela tem? 4 meses, né? Nossa, imagine, 4 que bebezão. Né? Então, 4 meses que é mais natural para a criança ainda? Esse corpo ainda tá se adaptando, né? É um cérebro muito mais parecido com o dos outros animais do que com o do homem adulto, né? Então, tem certos conceitos que a gente quer que a criança pequena entenda que ela não vai entender, né? Ela precisa do desenvolvimento do neocórtex, e esse é um processo que está acontecendo agora, né? E que vai continuar aí até os 20 anos de idade, mas enfim, é isso. Tem uma questão também que é comprovado que quando nós adormecemos o bebê na mama, no colo, com embalo, ele tem mais tendência para acordar. Tem mais tendência para acordar, para despertar, do que se adormecer sozinho, ou seja, acompanhado, mas sozinho na cama. A criança sozinha na cama tem mais tendência a acordar, é isso? Não, vou dar-te um exemplo pessoal. Eu já percebi que quando o Vasco adormece na maminha, ele normalmente dali a 2 horas, 2 horas e meia, está a despertar no primeiro sono da noite. Se ele mamar e depois sozinho rebola para um lado, rebola para o outro, mas ele percebeu que já não estava na mama, então ele dorme tipo 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, e o sono eu noto que é mais tranquilo. Eu noto mesmo. Quando você respeita a proximidade, quando essa proximidade está acontecendo, né? Você sabe, eu não sei se eu entendi bem, mas assim, a gente vê isso até com criança de 4 anos de idade. Os episódios de terror noturno são bem menos intensos quando a criança já encontra o adulto, mesmo ela não reconhecendo o adulto, porque o terror noturno, aquela fase que toda criança vai passar, né? De acordar à noite, acordar assustada, não perceber o que está acontecendo em volta, esse estado meio dormindo, meio acordado, né? Mas a gente tem bem essa... Então, se uma criança de 4 anos, a gente ainda percebe isso, quem dirá num bebê que precisa sentir esse corpo da mãe. Claro que depois que a criança passou por um condicionamento, por um treinamento, e os treinamentos que realmente vão dar certo para a criança dormir sozinha, vão ser os treinamentos trash mesmo, assim, aquele treinamento que você deixa a criança chorar, porque essas medidas da escuridão, isso toda mãe sabe, mas normalmente qual o processo que realmente vai fazer uma criança dormir? O processo que envolve sofrimento, condicionamento, que você descondiciona, né? Você tira um padrão natural, inato, que é a proximidade, que é a amamentação, que é o colo, que é o ninar, e coloca um processo artificial. Claro que se a criança dorme, eu também, né? A sua mãe e meu filho até 9 meses dormiu afastado, não dormia na mesma cama, né? Dormia no bercinho do lado. Porque tem mães que não vão se sentir segura, porque tem criança que dorme melhor ali, sem se mexer. Então é isso, é conhecer, é saber se esse padrão serve para mim, ou se, assim como tem criança que nasce e ela quer ficar o tempo todo no colo da mãe, o tempo todo, e ela sente, inclusive, com o colo da mãe.
E essa criança, daí o pessoal fica louco, meu Deus, eu não tenho vida, mas essa criança que precisa disso. Então, esse pai não teve tanta sorte, né, de uma criança que consegue, né, seria mais fácil, mas essa criança em si precisa disso. Quebrar esse padrão dessa criança vai ser porque ela tem contato do que outras crianças. Então é isso, tem crianças que têm uma sensibilidade maior, que têm menos, né? Mas eu também, mas isso é verdade, sim, né? A proximidade faz com que, uma vez eu fiz uma pesquisa no Instagram e eu acho que teve mais ou menos assim 6.000 votos, assim, e que 70% das mães falaram que o sono da criança melhorou. O que essa mãe tem provavelmente teve um sono, a mãe conseguiu dormir e essa criança teve um sono mais prolongado. Com a proximidade, com a cama compartilhada, com a amamentação, o peito já está ali perto, já mama, já. Então, quem vai ter mais sorte? Essa mãe que consegue, o bebê vem, mama, ela continua dormindo e assim mama, como a gente vê com os cachorrinhos, né? Assim, a mãe dorme, os cachorrinhos vão. É a história da minha vida. É dormir com o bebê a mamar. E era uma cachorrinha. Tu és a cadela. Vamos fazer uma pausa com a Márcia. Vamos continuar a conversa, já a seguir, mas agora intervalo.